Aleluia, glória a Deus. Era assim a minha vida sem Jesus Cristo, sem um momento de amor. Eu ficava triste, eu ficava isolado, não tinha paz no coração. Eu estava tão só, eu estava sem chão, sem o amor de Deus. Eu estava sem luz, eu não tinha Jesus, eu não era eu. Mas um dia eu pensei que poderia mudar e eu mudei, eu mudei. Hoje eu não estou só, hoje eu vivo melhor na presença de Deus. Jesus, Tu és minha luz, Tu és minha luz, meu Pai. Jesus, Tu és minha luz, ó Senhor. Todo aquele que vive sem Cristo vive assim triste como eu estava. Mas depois que ele entrou na minha vida, tudo mudou. Mais ou menos assim como você ficou. Eu estava tão só, eu estava tão chão, sem o amor de Deus. Eu estava sem luz, eu não tinha Jesus, eu não era eu, não. Mas um dia eu pensei que poderia mudar e eu mudei, eu mudei. Hoje eu não estou só, hoje eu vivo melhor na presença de Deus. Oh, Jesus, Tu és minha luz, Tu és minha luz, meu Pai. Jesus, Tu és minha luz, Senhor, oh meu Pai. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Tu és. É um privilégio ter esse culto na presença do Senhor, termos nosso culto racional. E eu convido a amada igreja do Senhor que está comigo aqui a abrir a tua Bíblia em Hebreus 10 e nós vamos ler a partir do 19. Amém? É muito bom ter esse momento na presença do Senhor, que seja uma noite de adoração, uma noite onde nós venhamos render graças ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e merece toda a reverência nossa. Amém? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, amada igreja? A palavra do Senhor nos convida a congregarmos, a cultuarmos ao Senhor
juntos buscar a presença dEle e termos comunhão uns com os outros e viver a essência do amor de Cristo que está derramado sobre a minha e a tua vida. Amém? Que nós venhamos nos aproximar do Senhor com um coração quebrantado, plenos de confiança que Ele nos assiste, que Ele nos ouve e que Ele está em nosso meio. Amém? Eu quero orar com a amada igreja, pedir que vocês orem comigo. Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, te adorar, render graças ao Senhor, te louvar, Pai, pela tua fidelidade para conosco, porque a tua palavra diz que mesmo que nós venhamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel. E eu quero te louvar junto com a tua amada igreja nessa noite, Senhor, proclamar o teu santo nome e te agradecer, Pai, pelos teus feitos, pelos teus livramentos, pelos teus cuidados para com cada um de nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E por isso, Senhor, nós nos alegramos, porque o Senhor é Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem derramar do teu Santo Espírito nessa noite, em cada casa, em cada lar, Senhor, que está, Senhor, assistindo esse culto. Que essa palavra chegue, Senhor, em cada coração, Pai. E que tudo que o Senhor venha falar conosco, nós venhamos pôr em prática. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, ouvir a tua voz. Fala com cada um de nós. Visita cada irmão nessa noite, querido Espírito Santo de Deus. Pai, vem trazendo cura na vida daqueles, Pai, que se encontram enfermos. Na vida daqueles, Pai, que têm, Pai, sido acometido, Pai, de enfermidades através desse vírus. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha derramar da tua graça, Pai, trazendo cura em cada vida. Traz cura nas nossas emoções. Nos ensina de fato a andar como igreja do Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, proclamar a tua palavra. Que nós venhamos, Pai, agir com sinceridade diante do Senhor. Nos une, Pai, como igreja tua. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam em comunhão. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha trabalhando no meio da tua igreja, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecendo a nossa fé, para que a cada dia, Pai, nós andemos e venhamos nos encaixar dentro das tuas escrituras sagradas. Não nos permita, Pai, sermos indiferentes à tua palavra. Não nos permita, Pai, sermos indiferentes onde, Senhor, chega a tua palavra e onde o Senhor está. Que nós venhamos, Pai, verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Que essa noite seja uma noite de adoração. Eu te peço, Pai, por cada levita que está aqui, Senhor, que vai conduzir a tua igreja na adoração, que o Senhor venha derramar sobre eles a unção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama da tua graça. Cuida de cada um deles. Leva eles, Pai, a serem mais e mais compromissados com a tua palavra. Que em cada dia, Senhor, quando eles despertarem, eles estejam, Senhor, sempre com o coração dispostos a servir ao Senhor. Que nós venhamos, Pai, verdadeiramente te servir com alegria no nosso coração. Entendendo que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Pai e que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso é,
enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Então cante. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar,
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graça e paz, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do capítulo 4, do verso 11 e o verso 12. Amém? Abra a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12. E em nenhum outro nome, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, existe uma pergunta que ela é muito feita, por muito tempo já foi feita, e entre nós, até cristãos, essa pergunta também é feita. Por que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Essa é uma frase muito simples, feita de forma muitas vezes muito natural, porém ela tem um grande impacto. Por que aceitar a Jesus? Por que essa pergunta merece a nossa atenção no dia de hoje? E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Qualquer cristão nascido de novo, ele responde a essa pergunta. Porém, entre os cristãos, essa pergunta ainda permeia os corações. Para você ter ideia, na Índia, há cerca de 3 milhões de deuses. Então, de todos os tipos e para todos os gostos. São deuses para satisfazer o impulso do ser humano, deuses para responder os questionamentos dos seres humanos. A única exceção na Índia é a região norte, onde para lá foi enviado o Tomé, o discípulo Tomé, aquele que disse a Jesus que precisaria colocar o dedo nas marcas da cruz, da crucificação, para crer. Então só Tomé, na região norte da Índia, implantou igreja, e é uma igreja forte, e essa igreja é forte até os dias de hoje. Porém, em todo o resto da Índia, há milhares de deuses. No Oriente, no Japão, você vai encontrar cerca de 2 milhões de deuses. Então, são 2 milhões de divindades sendo adoradas todos os dias. Isso sem falar de Buda, Siddhartha Gautama, sem falar de Confúcio, sem falar de Zoroastre, sem falar de Maomé. Então, são muitas as divindades que são adoradas pelo mundo afora, e isso sem contar com os deuses que os homens criam todos os dias, e a cada impulso da alma humana, o homem cria e levanta um Deus para satisfazer os seus questionamentos e os seus impulsos. E hoje, até hoje, a humanidade faz a pergunta: por quê? Por que Jesus? Por que Jesus de Nazaré? Volta lá para o texto que nós lemos de Atos, capítulo 4. Você vê no versículo 12, onde o texto fala o seguinte, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa ser salvo.
É o mesmo que Paulo fala para Timóteo, o seu discípulo amado, na primeira carta, no capítulo 2, o versículo 5, Paulo fala assim, ó, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a Bíblia fala que só em Jesus o homem encontra a salvação. Mas a pergunta é, por quê? Você pode ser um frequentador de igreja, você pode até ser uma pessoa piedosa, você pode ser até uma pessoa que tenha um bom caráter, você pode ser uma pessoa virtuosa, um bom pai, um bom filho, um bom marido, você pode ser uma pessoa que cumpra com todas as suas obrigações, pagar seus impostos, cumprir o que você promete. Você pode ser um cidadão de bem, mas a pergunta é, você já entregou a sua vida a Jesus? E você pode me perguntar do outro lado, por quê? E essa é a questão. Por que Jesus? E eu queria caminhar com você no que a Bíblia fala sobre Jesus. Abre comigo a tua Bíblia. Em Mateus, capítulo 16. Porque quando Jesus nasce na manjedoura, diz os estudiosos da Bíblia, os teólogos, que ali seria a planta do pé de Deus na terra. Então, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma. E a pergunta é, por que aceitar a Jesus? Em meio a tantos deuses, em meio a tantas formas de adorar, de tantos ídolos, de tantos deuses construídos pelo ser humano, por que Jesus? Jesus é o único que salva? Por quê? E existem opiniões as mais diversas sobre Jesus. Se você conversar com alguém que frequenta e é um kardecista, ele vai te responder que Jesus é apenas um espírito elevado, um espírito de luz. Se você conversar com alguém do meio muçulmano, ele vai dizer que Jesus é o maior dos profetas, porque assim está escrito no Alcorão. Se você for conversar com um budista, ele vai dizer que Jesus é o infinito pessoal, é o Nirvana. Então assim, cada um tem o seu conceito sobre Jesus, a sua forma de pensar sobre Jesus, os seus questionamentos sobre Jesus, mas a pergunta é, Jesus salva? E por que Jesus? Abre comigo Mateus capítulo 16, não perde Atos, nós vamos voltar para Atos, mas abre comigo Mateus 16, olha o que diz o verso 16 sobre Jesus. Jesus questionou os discípulos, quem o povo diz que eu sou? E cada um foi dando resposta, tu és Elias, tu és a ressurreição de Elias, tu és o João Batista reencarnado e tal. E Jesus pergunta aos próprios discípulos, aos homens que estavam caminhando com ele há aproximadamente 3 anos. E vocês? E para vocês, quem é Jesus? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, no verso 16, o Filho do Deus vivo. Se você voltar para Atos capítulo 4, versículo 10, você vai ver que nenhum outro nome há debaixo do céu que se deva ser por ele salvo. Se você for lá para Filipenses capítulo 2, você vai ver Paulo falando aos filipenses que Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Então toda a Bíblia, e é muito fácil você identificar e encontrar, por toda a Bíblia você vai encontrar Jesus como sendo o nosso único e suficiente Salvador. É muito bom ser igreja, é muito bom fazer parte de igreja, fazer parte de ministério, porém, igreja não salva. Religião não leva o homem ao céu. A salvação ela está garantida
em Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, o prometido, o Cristo, o esperado, e só nele, a Bíblia diz que só nele você vai encontrar a salvação. Mas a pergunta de hoje é: você já entregou a vida a Jesus? Você já confessou Jesus como um teu único e suficiente Salvador? Isso já está resolvido na sua cabeça? Só Ele pode dizer, diz a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14 e o versículo 6. Se você voltar para João 11, você vai ver que Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Jesus fala, viverá. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se outro afirmar, é mentira. Se outro aparecer lhe mostrando outro caminho, isso é mentira. Porque quem era esse que com 12 homens mudou a história do mundo? 12 homens simples, iletrados, incultos, pescadores simples, informais, homens que revolucionaram toda a história humana. Por quê? Porque caminharam atrás e através de Jesus, o único caminho que leva o homem à salvação. E eu queria caminhar com você sobre a vida desse homem chamado Jesus, do que a Bíblia fala sobre ele. Primeiro você vai encontrar que ele é o único homem, que ele foi o único diferente em seu nascimento. Não existiu outro homem na face da terra, na história da humanidade, que houve tanta profecia sobre o seu nascimento. Gênesis 3 diz que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, fazendo uma alusão a Jesus. Isaías 9:6 fala que o profeta Isaías profetizou 600 anos antes da chegada de Jesus. Miqueias fala, Jeremias profetiza, Amós profetiza, todo o Antigo Testamento, encerrando em Malaquias capítulo 4 e versículo 6, fala da chegada do Messias, da chegada do prometido, do escolhido, do Cristo, o único suficiente para trazer à humanidade a salvação. Jesus chegou, nasceu de forma única, a profecia se cumpriu, eis que de uma virgem, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que de uma virgem dará à luz e ele se chamará Emanuel. Lucas capítulo 1, Maria recebe do anjo a revelação de que ela seria a escolhida, a bem-aventurada, e ela diz lá no versículo 26, cumpra-se em mim, no verso 38, cumpra-se em mim a profecia. E Jesus nasce de forma única e diferente de todas. Se você caminhar na vida desse homem, você vê que a sua vida foi diferente de todos. Jesus viveu de forma simples, de uma família simples, teve uma infância simples. A Bíblia não registra muita coisa sobre a sua infância. O que se sabe sobre a infância de Jesus é muito pouco. Apenas lá em Lucas capítulo 2, quando Jesus, ao 8º dia, ele é circuncidado. Lucas 2:24 fala que Jesus é apresentado num templo. Lucas 2:39 fala que Jesus crescia e se fortalecia. Os registros bíblicos só mostram Jesus agora com 12 anos de idade. Mas com 12 anos, Jesus se mostra um adolescente diferente de todos os outros adolescentes. Ensinando no templo, falando do livro da profecia, ensinando aos religiosos da época. Jesus agora vai ser batizado e diz os estudiosos que com 27 anos Jesus é mergulhado por João Batista e é batizado nas águas com 27 anos. Depois disso, você vai encontrar Jesus
cumprindo o seu ministério, escolhendo os discípulos. A Bíblia diz que ele escolheu, realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia, prega, cura, opera milagres, ensina, ressuscita mortos, escolhe os 12 apóstolos. E durante toda a sua vida, ele fez apenas o que o Pai lhe ordenava. Diferente dos outros religiosos da época, Jesus prega a igualdade, Jesus prega o respeito, Jesus prega o amor, a vida eterna, Jesus prega a humildade, e a sua pregação, ela denuncia os religiosos da época, chamando eles de sepulcros caiados, hipócritas. Então Jesus, por toda a sua vida, ele teve uma vida diferenciada. Chegando na cruz, a sua morte foi uma morte diferenciada e única em toda a história. Traído por um dos seus discípulos, Jesus é preso, julgado e condenado sem ter feito nada. Não se encontrou em Jesus culpa alguma, porque Jesus foi para a cruz, não pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Ele era o Cristo, o Messias, o prometido, o escolhido. Jesus foi levado perante o sumo sacerdote, Jesus foi levado diante de Pilatos, que era o governador, não se viu acusação contra ele, devolve ele para os religiosos, então não se vê mal algum em Jesus, até os religiosos o condenarem à morte mais humilhante da época. Era a morte de crucificação. A crucificação, irmão, fazia parte de um método de execução que era utilizado pelos romanos. Ele consistia em tortura. O condenado obrigava-se a levar até o local da sua cruz, da sua morte, a parte horizontal da cruz, onde já se encontrava ali a parte vertical que estava cavada e enterrada ali. Essa era a morte mais humilhante da época. De todas as condenações, era a condenação mais cruel. E Jesus foi levado na cruz de forma única, diferenciada de todas as mortes antes e depois dele, porque ele foi condenado inocentemente. Tudo isso para se cumprir a profecia. Tudo isso para se cumprir o que a Escritura falava, o que o Antigo Testamento já profetizava. Então a morte não venceu Jesus, porque já havia uma profecia que no terceiro dia ele venceria a morte. A profecia fala, Lucas capítulo 24, verso 44, todo o Antigo Testamento já falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi à cruz e cumpriu por completo a sua missão. Tudo está consumado, diz ele na cruz. Jesus leva sobre si os nossos pecados. Ele foi moído, diz Isaías, pelas nossas transgressões. Porém, a morte não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, a sua morte foi diferenciada de todas as mortes antes e depois. Nenhum outro homem que morreu, que tivesse uma missão, ressuscitou. Você vai ver que Buda não ressuscitou, Zoroastre não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, todos eles morreram. E só Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, alguns tratam Jesus como se tivesse pena do que ele fez na cruz. Como se tivesse a oportunidade de mudar o que foi feito na cruz. Mas, meu irmão, a cruz era o objetivo da vida de Jesus. Era a sua missão, levar sobre si. Jesus é a única porta para a salvação do perdido. Jesus é a única porta, é o único caminho para aquele que anda caminhando prestes ao inferno,
como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, o mundo caminha para o mal. Por isso que a resposta de hoje é sim, só Jesus pode nos salvar. Só em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, viveu entre os homens, tudo isso foi de forma pública, ele viveu publicamente, pregou publicamente, curou publicamente, ressuscitou publicamente, morreu publicamente e foi ao céu de forma pública, preparar para nós um lugar. A resposta é sim, só em Jesus o homem encontra a salvação. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará, diz Paulo aos Romanos capítulo 14, no verso 11. Jesus é o único pelo qual encontramos a salvação. E a pergunta para você hoje é: você já encontrou Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Abre comigo João capítulo 14, a partir do verso 1, você vai encontrar a promessa desse que foi e é o único caminho para a nossa salvação. Abre comigo Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que João escreve das palavras de Jesus no verso 1 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não o reconhece como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia. Agora é a hora de você dobrar o seu joelho, porque só em Jesus encontramos vida e vida eterna. Olha o que diz João 14 e o verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando for preparar lugar e quando tudo estiver pronto, a Bíblia diz, virei. Aqui está a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus para todo aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Ele virá nos buscar. E esse dia, irmãos, está muito próximo. Esse dia está muito próximo. Por isso que a pergunta de hoje é: você quer aceitar Jesus? Ainda há tempo. Ainda há tempo de você reconhecer que é pecador. Ainda há tempo de você reconhecer que só em Jesus, você o confessando como único e suficiente Salvador, você encontra a salvação. Ele foi para o céu, diz João 14, preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, ele fala, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido, o Cristo, o esperado, o prometido desde o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, e passa por todo o Antigo Testamento, as profecias falam que Jesus é o único caminho para a salvação do perdido. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já o confessou como seu único e suficiente Salvador? Eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Ele está aqui no meio de nós. Ele prometeu, ele disse em Mateus que estaria conosco até a consumação, até o fim. Eis que estarei convosco até o fim. Então ele está aqui entre nós. Ele vive no meio de nós. Ele habita no nosso coração. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos.
Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora, na sua casa, de forma muito pessoal, de forma muito íntima. É só fechar os seus olhos e reconhecer que é pecador, que na tua condição você está caminhando para o abismo, para o inferno. Reconhecer que só em Jesus o homem encontra a salvação. E eu queria orar com você agora. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar nesse momento. Amado Pai, louvamos, ó Deus, o teu nome nessa noite. Te engrandecemos, Pai, pois sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele a quem Jeremias profetizou, tu és aquele a quem todo o Antigo Testamento profetizou, e tu nasceste entre nós, viveste entre nós, pregaste, curaste, ressuscitaste mortos e foste à cruz, cumprindo a missão. E na cruz tudo foi consumado. E ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, nos garantindo assim vida após a morte. Abençoa, Pai. Abençoa todos que estão me ouvindo nesse momento. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que possam assim fazê-lo hoje, agora, pois ainda tem tempo. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, o nosso amigo fiel, conselheiro, consolador, aquele que habita, que mora em nossos corações, através da pessoa do Espírito Santo, ele possa adentrar ao teu coração nesse momento. Se assim você permitir, confessando-o como seu único e suficiente Salvador. Eu abençoo, Pai, no nome do Senhor Jesus, todos aqueles que através dessa ferramenta, através, ó Pai, dessa transmissão, reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, reconhece que é pecador e que só em Jesus encontra a salvação, e que nesse momento, Pai, o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que nesse momento entregam a sua vida a Jesus. E assim eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Perdão
poderoso, Rei do meu ser.